eu preciso fazer um voto ou jejum para receber uma bênção que tenho buscado de Deus? Você também já ficou com essa dúvida? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no Momento com o Evangelho. Bem, queridos, eu já disse em outras oportunidades e vou dizer para você que jejum e voto nunca foram objetos de troca ou moeda de troca com Deus. Faz isso, Deus te dá aquilo. Faz o jejum que Deus te responde. Faz um voto que Deus te dá isso, Deus te dá aquilo. Deus, ele permitiu que essas coisas acontecessem no Antigo Testamento. Mas essa nunca foi a intenção de Deus. Deus não é Deus de trocas, Deus não é Deus de barganha. Nós não temos que dar nada para Deus para que Ele nos dê alguma coisa em troca. Como eu disse, não só o voto, não só o jejum, mas Deus permitiu no Antigo Testamento, se você fizer isso, você vai ser abençoado com aquilo. Mas essa nunca foi a intenção de Deus. Principalmente na nova aliança, é que você não tem que pagar preço nenhum. Jesus já pagou todos os preços necessários. Se não, vejamos, presta atenção no Deus que ensinaram para você. Ele é o Deus Todo-Poderoso e se Ele quiser, Ele pode te abençoar. Ele pode fazer o impossível, Ele pode fazer um milagre. Mas se você não fizer um jejum pedindo para Ele, Ele não te responde. Se você não fizer um voto, você pode estar necessitando tanto que for, que Deus não vai te dar. Agora, por N motivos, tem pessoas que não podem, não conseguem fazer jejum ou votos. Então essas pessoas ficariam sem a bênção de Deus? E explicando a você que nunca foi moeda de troca, preste atenção. Eu te convido a ler Isaías 58, o início do capítulo ali. Então, ele diz assim: o jejum que eu quero é que você solte as ataduras das pessoas, solte aqueles que estão em prisões, que você cuide do órfão, da viúva, do necessitado. Este é o jejum que eu quero. Então, o verdadeiro jejum para Deus é cuidar, ajudar as pessoas nas suas necessidades. Esse é o verdadeiro jejum. Agora você vai entender o texto de que quando perguntaram Jesus nos evangelhos, por que nós jejuamos? E os discípulos de João Batista também. E os seus discípulos não jejuam? E Jesus diz assim: pode os convidados do noivo ficarem jejuando enquanto estão na festa do casamento? Mas vai chegar a hora que o noivo vai ser tirado deles. E nessa hora eles deverão jejuar. Ok? Porque, querido, quando Jesus estava na terra, ele cuidava dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Ele colocava pessoas em liberdade. Ele libertava as pessoas, ok? Agora, Jesus foi tirado. Ele voltou aos céus. E os discípulos dele devem jejuar. Ou seja, os discípulos dele devem cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Ok? Jejum, querido, voto não é necessário mais. Era coisa do Antigo Testamento. E jejum também, se você parar para pensar, esse é o verdadeiro jejum. Jejum é necessário, em Tiago 1,27 está escrito que a única religião, a religião pura e verdadeira, é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, e se mantém puro das contaminações do mundo. Qual que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos, das viúvas e necessitados. Então essa é a necessidade do jejum. É para isso que eu tenho que jejuar. Agora, viver orando, meditando na Escritura e jejuando até serve como uma disciplina espiritual para mim, não para Deus. Então a mentalidade é: se eu jejuar, se eu pagar o preço, se eu orar, Deus responde. Se eu não pagar o preço, Ele não responde. Então Deus, Ele precisa de uma moeda de troca. Me dá e eu te dou. Umas outras pessoas pensam assim: se eu orar e jejuar, Deus é mais poderoso. Se eu não orar e não jejuar, Ele não vai ter poder para fazer. Entendeu isso aí? Então, querido, esse jejum de abster de alimentos, essas coisas, não é mais necessário. Se você quiser fazer uma disciplina espiritual, para você crescer espiritualmente,
não para receber cura, abertura de portas, receber emprego, receber, entende? Um milagre, nada disso. O jejum não é para isso. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E tem muitas coisas que nem depende de Deus, depende única e exclusivamente de mim e de você, com ou sem jejum. Então, o jejum, entendeu? É uma disciplina espiritual para mim. Deus não se torna mais poderoso ou menos poderoso caso eu jejue ou deixe de jejuar. O verdadeiro jejum é cuidar das necessidades dos necessitados, ok? E para você que viveu angustiado ou angustiada, achando que Deus não recebeu, porque você não pagou o preço do jejum e da oração, e você que também vive angustiado, porque jejuma e ora e não acontece. E outra coisa, às vezes alguém jejuou e fez o voto e recebeu. Só uma coincidência, Deus não precisa de nada disso para abençoar ninguém. Mas se você estiver angustiado, eu quero orar com você mais uma vez. Deus, sempre com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de ternura em relação ao Senhor, em relação à sua obra, em relação ao seu evangelho. Bem disse o profeta Oséias: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. E muito obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm aprofundado no seu evangelho, não só para aprender, mas para ensinar também. Eu quero agradecer por esse ensinamento precioso do seu evangelho. Nós não precisamos de moeda de troca. Nós não precisamos, meu Deus, pagar preço nenhum, porque o seu filho já pagou todo o preço por nós. Agora, meu Deus, essa pessoa que está clamando algo e que achava que precisava do voto e do jejum, eu quero clamar em favor dessa pessoa. Se é da tua vontade, ó Pai, entra nessa causa, soluciona esse problema. Meu Deus, traga a resposta, acalma o coração dessa pessoa, em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo, fique com Deus, se Deus assim nos permitir.